A CPI da CEMIG ouviu o diretor jurídico da companhia, Eduardo Soares. Deputados questionaram se era normal a empresa realizar contratações de altos valores sem licitações. É comum que haja nas empresas situações de emergência, mas isso não significa necessariamente que os atos tenham que ser convalidados. O que eu afirmei é que, quando há essa necessidade, nós precisamos, para atender o interesse da CEMIG, da companhia, nós temos que lançar mão da convalidação. O ponto aqui é: não há contrato verbal, não há contratação informal. Nós sempre, quando temos essa necessidade motivada por uma questão emergencial e relevante para o interesse da empresa, nós solicitamos uma proposta de prestação de serviço que tem escopo definido, valor do trabalho, prazo de execução, e com isso nós aceitamos a proposta, e nos termos da lei civil, a proposta aceita vincula as partes. Então, com isso, nós autorizamos que o trabalho seja iniciado, enquanto o processo de contratação, de formalização da contratação, é conduzido pela área de contratação. Convalidação não é um processo normal, doutor Eduardo. O senhor me perdoe. Já fui secretário de Estado, já acompanhei a administração pública de forma muito perto, assim como o deputado Sávio Souza Cruz também. Convalidação são erros. Não deveriam ser comuns, conforme o senhor está colocando. O volume de processo da CEMIG, de contratações, de editais, de licitação, é um volume grande. E, obviamente, é normal que aconteça um ou outro processo que precise desse procedimento. Mas o que nós estamos discutindo aqui, e creio que seja o pensamento da deputada Beatriz, porque nós já estamos há algum tempo tratando, inclusive com testemunhas que trouxeram aqui informações relevantes, é de que era reiterado processos de convalidação, porque não foram devidamente instruídos lá atrás. Deputados quiseram saber os motivos pelos quais o Conselho de Administração da empresa passou a permitir que até 40% dos cargos gerenciais possam ser ocupados por profissionais não concursados. O que nós pensamos como gestores é que isso traz diversidade para a companhia, porque nós teremos gente que vem de fora com experiências diferentes e que, somado ao pensamento interno, né, as pessoas que estão na CEMIG há muito tempo, que isso geraria um círculo virtuoso de novas ideias, de novos debates sobre assuntos de interesse da companhia, visando o crescimento da companhia e principalmente adaptando a companhia para os desafios que uma empresa do porte da CEMIG tem em função das mudanças assim, brutais e velozes que vêm acontecendo no mercado de energia. A gente sabe que servidores de carreira da CEMIG estão entre os melhores do país. O que a gente escuta, e nós vamos discutir isso ainda no âmbito dessa CPI, é que toda essa estratégia é o que se chama estratégia para quebrar o telhado de vidro de quem tem uma relação identitária com a companhia, para serem esses substituídos por pessoas que não possuem os mesmos vínculos. Deputados apontaram um possível conflito de interesse na contratação de um escritório de advocacia, do qual Eduardo Soares tinha sido sócio há 4 dias de entrar na CEMIG. O senhor é responsável pelo jurídico, o senhor é sócio do Lefosse até 4 dias antes de ter assumido como diretor do jurídico. 3 meses depois, o senhor indicou seu ex-escritório para prestar serviços à CEMIG. O senhor negociou valores, recebeu a proposta comercial, deu o aceite, elaborou a justificativa de inegibilidade para convalidar a contratação informal, né, para fazer a convalidação, aprovou, assinou o contrato, atestou que o Lefosse prestou os serviços. Perguntaria ao senhor, o senhor não entendeu que havia nenhum conflito de interesse? Segundo, o senhor não viu problemas em não cumprir as regras internas da CEMIG?
Deputada, não sou eu que cumpro ou descumpro regras internas nesse caso. A deliberação para a contratação é da diretoria executiva, não é uma deliberação minha. Eu simplesmente conduzi o processo de contratação numa situação, eu volto a repetir, grave e que poderia causar um prejuízo à CEMIG, adicional ao dinheiro que a CEMIG já perdeu com o investimento que foi feito em Renova, no valor de R$ 1,4 bilhão. Na mesma audiência, foi ouvido como testemunha o diretor adjunto de Compliance, Luiz Fernando Moreira. Deputados questionaram a atuação do setor na análise de diversos contratos convalidados, isto é, corrigidos depois do serviço executado. Não houve análise da área de compliance específica nessa questão. Ela entra dentro da rotina de trabalho nosso de verificação depois. Eu acredito que a área jurídica tem todas as explicações melhor do que eu, até para complementar o entendimento disso. O relator da CPI criticou ainda o processo de contratação do atual diretor-presidente da companhia. É uma contratação que até hoje ninguém sabe dizer quem determinou, ninguém sabe dizer quem mandou pagar, ninguém sabe quem mandou convalidar e ninguém viu o relatório. E essa proposta foi encaminhada à CEMIG em nome de uma pessoa estranha à CEMIG e estranha ao Estado, embora seja uma liderança partidária. Ele poderia ser lá diretor, não tinha problema nenhum, e aí estaria completamente correto o encaminhamento a ele. Mas ele não é. Todos os países, né, os partidos se faz uma coligação, né, e o governador Zema está começando a entender isso, se faz uma coligação para governar junto, né, onde tem um sistema multipartidário, principalmente, então ele reúne aqueles partidos, principalmente aqueles que têm mais identidade ideológica, para governar junto. E essas indicações podem ser, sim, de um presidente de um partido, de uma bancada de um partido, ser escolhido entre os deputados. Ao que parece, ele transferiu, ele terceirizou essa condição de recrutar o presidente da maior empresa do governo do Estado de Minas Gerais, uma das maiores empresas do Estado, estratégica para a questão de investimentos, fornecimento de energia para toda a população mineira, a um dirigente partidário exclusivamente. Diferente do que acontece com as relações que o senhor está dizendo. O diretor de Compliance reconheceu ter sido consultado sobre a legalidade da instalação de uma sala na CEMIG para o então secretário de Desenvolvimento Econômico. O que eu tenho de conhecimento é que foi feito um estudo para isso e o presidente da companhia, o Dr. Reinaldo, pediu à Compliance que fizesse uma análise de conformidade se seria possível. Nós fizemos a análise, entregamos para ele que não seria possível instalar nenhum membro do governo dentro dos prédios da CEMIG, porque isso fere a isonomia, a interferência, conflito de interesse, isso tudo. A Compliance agiu bem em relação à sala, mas ficou um pouco perdido em relação à subcontratação da empresa dele nesse contrato guarda-chuva, esse mega contrato, essa oportunidade de negócio, no dizer de algumas pessoas, que a CEMIG viu junto à IBM.